Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como viver de render. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com um amigo aí e deixar o seu like. Então bora lá para o vídeo de hoje. Muita gente pergunta, toda vez que eu abro algum tema, alguma coisa assim lá no nosso Instagram ou nos nossos canais de comunicação, como que faz para poder ganhar dinheiro com render? Quais são as principais fontes que podem te trazer dinheiro e que você pode tirar o seu principal sustento através da renderização? Mas antes de começar a falar sobre isso, existe uma pergunta que você precisa se fazer, mesmo que você ainda não trabalhe com render, mesmo que você trabalhe com outra coisa, mesmo que você tenha outra fonte de renda atualmente. Aquilo que você faz hoje, você gosta de fazer? A sua principal fonte de renda hoje, ele te dá prazer quando você trabalha? Por que eu tô falando isso? Na verdade, porque existem dois tipos de pessoas quando a gente vai falar de trabalho. Aquelas pessoas que amam o que fazem e aquelas pessoas que fazem por obrigação. E qual que é a principal diferença entre uma e outra? Aquelas pessoas que fazem por obrigação, que acordam lá toda segunda-feira, adiando o despertador, que não tem paciência para trabalhar, que vai por obrigação, que dá 6 horas da tarde, fica louco para ir embora, que não faz mais do que sua obrigação, são aquelas pessoas que não gostam do que fazem, independente do que você for fazer. E a mesma coisa vai acontecer se você decidir trabalhar com render. Por que eu tô falando isso antes de falar quais são as principais formas de você ganhar dinheiro com isso? Porque independente do que você escolha fazer, se isso não é a paixão da sua vida, se isso não é aquilo que te move, de forma que você passe a semana procurando fazer o melhor, procurando ser melhor do que o seu concorrente, pensando no seu negócio, inclusive aos finais de semana, aos feriados, se você faz aquilo por obrigação, e se o render for uma coisa que você vai fazer também por obrigação, isso aí vai te trazer mais dor de cabeça do que dinheiro. Então, se você é como eu, por exemplo, que ama fazer render, que ama trabalhar com 3D, as coisas começam a mudar de negócio. Por quê? Se você trabalha com render hoje, você sabe que isso vai te tomar um tempo muito grande, principalmente no início, quando você é sozinho, quando você decide, a partir de hoje eu vou trabalhar com render, eu vou captar os meus clientes, e você decide fazer isso de forma sozinha. Você vai sentir uma sobrecarga muito grande no início do seu trabalho. Só que o que vai acontecer? Isso vai acabar que não vai mudar com o tempo. Acontece a única diferença é que vai mudar as suas prioridades quando você for crescendo como empresa. Então, isso quando eu quero dizer que você precisa gostar de trabalhar com render para conseguir fazer dele um mercado lucrativo para você, é justamente pensando por esse lado. Porque existem 3 formas de você ganhar dinheiro com render. Quais seriam elas? A primeira é você abrindo um estúdio próprio. Então você iria abrir o seu próprio estúdio para você captar os seus clientes, para você trabalhar lá com as suas construtoras, com arquitetos. E isso no início, como é que iria funcionar? Se você decide abrir seu estúdio próprio, você mesmo vai ser a pessoa que vai captar os clientes, a pessoa que vai responder esses clientes, a pessoa que vai produzir, a pessoa que vai receber as alterações, ou seja, é aquele chamado agência de uma pessoa só, né? Então no início vai ser assim que vai funcionar. E se você não gosta de fazer isso, dificilmente você vai conseguir se destacar no mercado, porque você vai precisar tirar um tempo ali para montar o seu portfólio de forma que você consiga captar os melhores clientes. E se você está com a cabeça cheia, se você não aguenta mais trabalhar com render, se você acha que isso não está te dando retorno legal, você acaba que começa a desanimar no meio do caminho. Até porque trabalhar com render, você vai começar a ter uma jornada a cumprir. Então você vai começar a crescer aos poucos, captar cliente aos poucos, vai sentir a necessidade de contratar uma pessoa para poder trabalhar com você. Só que isso vai acontecendo à medida que você tá ali na loucura do dia a dia. Então se você não gosta de fazer isso, esquece de abrir um estúdio próprio, porque você não vai conseguir se destacar no mercado. A segunda opção que você pode usar para poder trabalhar com render é ser contratado por um estúdio de 3D. Então, qual que é a diferença? A diferença é que você vai chegar lá e toda a estrutura já vai estar montada. Você vai ser o artista 3D. Então, você não vai ser a pessoa que atende o cliente, a pessoa que capta o cliente, que trata com os problemas financeiros da empresa. Você vai estar com a cabeça um pouco mais fria para poder pensar na alma artística de produzir o render. O
que não tem problema nenhum você escolher trabalhar em estúdio 3D. Existem perfis de pessoas diferentes. Tem pessoa que nasceu com um perfil para trabalhar sozinho, para empreender, para montar seu próprio negócio, e outras pessoas nasceram com o perfil de trabalhar para outra pessoa. Então prefere ali a segurança de ter um salário todo mês, um valor fixo todo mês, do que arriscar ali montar o seu próprio negócio e não conseguir dar conta de cada coisa. Então não tem problema nenhum se você escolhe uma coisa ou outra. E a outra opção que você tem de ganhar dinheiro com render é você trabalhando em um escritório de arquitetura. Aí já vai ser totalmente diferente a sequência de trabalho, porque você vai fazer o 3D para aquele arquiteto. Você não vai ter uma equipe de artistas 3D ali para você atender vários clientes de linhagens diferentes, não. Você vai ser o artista 3D daquele escritório de arquitetura, tá? O que eu quero dizer com isso? Você pode perceber que as três maneiras você consegue ganhar sim dinheiro com render se você for bom naquilo que você faz. A diferença é a forma que você vai lidar no seu dia a dia com isso. Só que as três opções você vai precisar de uma coisa em comum, apesar de ser trabalhos diferentes, que é um bom portfólio. Querendo ou não, onde você decida trabalhar com 3D, seja para você, seja para um estúdio, seja para um escritório, você vai precisar de um portfólio top. Daquele portfólio perfeito para você conseguir ganhar dinheiro. Por que eu falo ganhar dinheiro? Porque fazer 3D muita gente faz. Acontece que a maioria das pessoas não conseguem cobrar bem por um 3D porque não sabem valorizar o seu próprio trabalho. E você não vai conseguir valorizar o seu próprio trabalho se você só vender render, se você só vender uma imagem. Então você tem que aprender a transformar o seu portfólio em sensações. Isso aí, você vai precisar tirar um tempo, pelo menos aí, ó, se você tem um outro trabalho, se você ainda está pensando em deixar o que você faz, que é uma coisa que você não gosta, para poder trabalhar com 3D e você não tem muito tempo para montar seu portfólio, começa a ter uma disciplina de tirar aí um dia na semana para começar a produzir aquele portfólio que você tem certeza que com 10, 15, 20 imagens você entregue para qualquer cliente e ele fala assim, ó, nossa, que é aquele efeito uau, né? Que vai olhar e falar bem assim, é impossível você não enxergar valor em um portfólio desse. Mas independente do que você vai escolher, você só vai conseguir cobrar o preço justo, aquele valor que você fala, ó, dá gosto de trabalhar, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo ter o meu final de semana com a minha família, eu consigo fazer uma viagem, eu consigo ter uma liberdade geográfica para poder não só ficar ali preso dentro do escritório naquela parte ali de burocrática que você vai precisar ter, mas se você consegue cobrar bem por um render, você consegue ter uma flexibilidade muito grande, até porque a gente está falando de um produto virtual, né, que você pode fazer não só estando no seu escritório, pode fazer estando em outro lugar, então você consegue sim ganhar dinheiro com render se o seu portfólio estiver condizente com isso. Então se hoje você fala assim, ó, eu trabalho com render, eu gosto do que eu faço, mas eu não consigo cobrar bem por isso, o problema já não está no início do que eu falei no vídeo, não é o fato de você não gostar ou o fato de você não se identificar e nem se dedicar. O problema está que o seu portfólio não está alinhado com aquilo que você sabe que pode cobrar. E sinceramente a gente sabe quando o nosso portfólio está legal ou quando a gente olha do nosso concorrente e fala, o posto dele tá muito melhor do que o meu, é por isso que ele consegue cobrar esse valor e eu não consigo. Então acaba que trabalhar com renda e conseguir ganhar dinheiro e transformar em sua principal fonte de renda acaba partindo muito mais de você do que o seu cliente. Então normalmente a gente acaba reclamando de que o cliente não valoriza o nosso trabalho, quando na verdade a gente não está mostrando a nossa capacidade total para ele. E aí ele enxerga no nosso concorrente uma oportunidade de vender o produto dele de uma forma melhor. Então você tem que entender que quando você vende render, quando você vende imagem, você não vende nada. Você está vendendo ali um pedaço de impresso de um papel, um outdoor, e não é isso que você tem que vender. Quando você vende a ideia do produto do cliente, quando ele entende que ele precisa do seu render para conquistar o cliente dele, para vender o empreendimento dele, para que o projeto dele seja valorizado no mercado, ele vai entender o seu real valor. Então, independente do que você faça, se você trabalha sozinho, se você tem um estúdio, o portfólio sempre vai ser o ponto-chave para você atrair esses clientes. E onde que você vai colocar esse portfólio? Ó, fiz o meu portfólio lá de 15, 20 imagens.
Você pode enviar para construtoras do país inteiro ou de outros países, porque como eu falei, a gente trabalha com produto digital, então a gente não tem um limite de fronteiras. Você pode postar aí no seu Instagram, captar clientes através do Instagram. Você pode colocar no Behance, que é uma página onde vários artistas 3Ds, vários design gráficos postam lá, e a gente tem um retorno muito grande aí de outros artistas que podem contratar vocês. Você pode postar em grupos de Facebook, pode montar um site, pode oferecer para a construtora da sua cidade. Então começa captando ali aqueles clientes mais próximos de você. Então faz um portfólio, nem que você pegue ele, monte uma revista, entregue lá nas construtoras principais da sua cidade, para que elas possam conhecer o seu trabalho e não fique ali só reclamando de que o 3D você não consegue ganhar dinheiro, porque muita gente está ganhando muito dinheiro com 3D aí. Por que você, que sabe que seu trabalho é bom, não conseguiu ainda? É porque, na verdade, você está se preocupando apenas com a ferramenta em si, e esquecendo toda a parte que você precisa, que é a da captação do cliente, que é a parte do marketing, que é a parte do atendimento, do relacionamento. Então você está deixando o seu negócio realmente fluir. Acaba que a gente volta para aquela questão do início do vídeo. Se você não gosta de fazer isso, se você faz para pagar conta, para pagar boleto, se você lá está preocupado em chegar ao seu final de semana, se você trabalha a semana ali naquela correria, fica muito mais difícil de você pensar no seu negócio como um negócio. Então às vezes a gente pensa em vender 3D, só pensa na ferramenta, no 3D e se esquece toda a parte de marketing, de atendimento, toda a parte de captação de cliente, de controle de qualidade, de processos. Então vender 3D, viver de render, vai muito além de você saber a ferramenta do V-Ray, do Lumio, do Corona, do 3ds Max. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas também não é difícil de você colocar nos seus processos se é uma coisa que você gosta. E à medida que você vai aumentando, que você vai crescendo a sua empresa, você consegue delegar essas funções que podem simplesmente ser feitas por outras pessoas e você pode se preocupar em ser artista 3D. Porque um dos problemas da gente ser artista 3D e fazer tudo isso ao mesmo tempo é que a gente às vezes perde ali o feeling de ser artista, a gente perde ali a nossa alma artística de poder só pensar no render, só se a imagem tá boa, se tá bem iluminada, e acaba ficando preocupado com conta para pagar, boleto que venceu, energia, o estagiário que você precisa pagar. Então, quando você consegue crescer o seu negócio e quando você consegue delegar essas funções, é muito mais fácil você conseguir ser só o artista 3D que está ali por trás ou contratar outras pessoas para serem um artista 3D junto com você. Então, existem essas três formas de você conseguir ganhar o dinheiro com render. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. Vai depender da forma que você gosta de ser, que você se sente bem. Então, se você é do tipo de pessoa que prefere trabalhar para outra pessoa para chegar no final de semana você ficar de boa com a sua família, tudo bem, não tem problema nenhum. A diferença é que as pessoas que trabalham para elas mesmas, que arriscam mais no seu negócio, elas tendem a conseguir ter um retorno financeiro muito maior, porque é sempre diretamente proporcional. Se você arrisca muito, a probabilidade de você conseguir muita coisa em volta é muito maior. Então, se você trabalha para outra pessoa, você normalmente atinge um teto ali de salário que dificilmente vai aumentar, né? A não ser que você mude de lugar. E quando você é dono do seu próprio estúdio de 3D, você consegue alavancar voos muito maiores. Tudo bem que é um pouco mais difícil você chegar lá, mas se você tem essa paixão pelo 3D, se você tem essa vontade de ter um estúdio próprio, existem pessoas que estão aí ganhando dinheiro com 3D, e se você sabe fazer 3D, você também pode ser uma dessas pessoas. Me conta aí nos comentários, hoje você trabalha como com 3D? O que você faz? Você trabalha no escritório, você tem um estúdio próprio, você tem um sonho de chegar aonde? Isso é importante também, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar vai servir. Então coloca metas aí de 5 anos, 10 anos, 15 anos, onde você quer estar daqui 5 anos, onde você quer estar daqui 10 anos. E aí você começa a fazer as metas de trás para frente. O que eu preciso fazer para conseguir daqui 5 anos estar naquele ponto que eu falei que eu iria chegar. E aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos e sim transformar o render na sua principal fonte de renda. Então muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de compartilhar com aquele amigo que está precisando ouvir isso.
Se inscreva no canal e não se esqueça que a partir de hoje, toda segunda e sexta-feira, às 5 horas, tem vídeo novo nesse canal e eu aguardo você.